Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam bem-vindos no canal. Mais uma vez aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, deixando o seu like. Se inscreva, você que não é inscrito, você que é inscrito, Deus te abençoe, que Deus venha te prosperar, venha ouvir o seu clamor, as suas petições. Eu profetizo as bênçãos do Senhor, sem medida na sua vida. E você que não é inscrito, se inscreva, a serva está em oração pela sua vida, abençoe o canal, abençoe a serva aí, o canal que a serva tá ministrando em nome do Senhor Jesus. Vamos ser um canal de bênção, Deus vai te honrar, Deus honra aqueles que o honram em nome do Senhor Jesus. Quando nós fazemos na obra do Senhor, nós só tem a ganhar, porque o Senhor paga no dia. O Senhor é um patrão bem zeloso com seus funcionários em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é soberano. Então você se inscreva, envie essa oração a outras pessoas e vamos no ID e aí juntos somos mais fortes. O Senhor falou que onde tem 1, 2, 3, Ele está no meio. Então eu sei que Ele está aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer? Senhor, muito obrigado pelo milagre de abrir os olhos, gratidão pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos traz aqui juntinhos, todos na mesma fé, na mesma concordância. Eu te louvo pela vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe esse canal, que esse canal seja abençoado, o canal do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E eu já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já está tudo no controle. O Senhor está no controle de tudo. Age você tomar posse e receber em nome do Senhor Jesus. Todos esses que estão no canal Adorador de Jesus, Deus é fiel. Não se esqueça que a serva está em oração. Eu não olho a quem, não importa a sua religião. Eu não estou aqui pregando religião nem praca de igreja. Eu oro pela sua vida, eu oro por todos aqueles que o Senhor colocar no canal, eu vou orar em nome do Senhor Jesus. Você tem uma intercessora. E essa intercessora aqui é fiel a Deus, é de noite e de dia, com o joelho no chão, em nome de Jesus. Glória a Deus. De você estar juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, não ficar de braço cruzado. De braço cruzado ninguém consegue nada, mas se você se levantar, lutar, colocar o Senhor no caminho, e aí sim, nós prosseguimos em nome do Senhor Jesus com fé, esperança e amor, crendo e acreditando nas maravilhas, as grandezas e as proezas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação. Vamos aí para a mensagem que o Senhor deixou ao seu coração, em nome de Jesus. Deus é soberano, Deus é fiel, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então hoje nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 18. Vamos prestar atenção que o Senhor tem aos nossos corações aí, trouxe aos nossos corações, nesse dia chamado hoje, nessa noite. Eu não sei que hora que você vai ouvir, mas não importa o horário que você for ouvir, não importa a hora. O importante é você estar em comunhão e juntinho conosco aí com Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! E o refrão aqui do versículo vai falar assim: exortação à separação. Exortação à separação. Vamos entender? Não vós prendais a um jugo desigual. Olha, meus irmãos, é forte, hein? Olha aqui. Não vós prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. E que
comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Meus irmãos, é forte, hein? Nenhuma. Aleluia, glória a Deus. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Nenhuma. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não podemos ter parte. O fiel com o infiel. Porque não dá certo. É tudo o contrário, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Prosseguindo. 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Eita, glória é forte, hein? Olha, meus irmãos. 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhuma. Deus não faz concordância com ídolo. Não faz parte com ídolos. Olha, forte, hein? Tem alguém que precisa ouvir. Aleluia! Porque vós sois o templo de Deus, viveste como Deus, disse, neles habitarei entre eles, andarei e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, para nós habitar com Deus, temos que andar com Deus. Não temos que andar com ídolo, nem com treva, nem com infiéis. É o que está falando aqui o versículo para meus irmãos meditar em nome do Senhor Jesus. 17. Por isso, sai do meio deles e apartai vós, diz o Senhor. Sai do meio deles e apartai vós, isso diz o Senhor. É forte, hein, meus irmãos, hoje, hein? E não toqueis nada imundo, e não toquei em nada imundo. E eu vós receberei, e eu vós receberei. É forte. E eu serei para vós pai, e eu serei para vós pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Forte, né, meus irmãos? Eita glória! É muito forte, meus irmãos. Eita, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Está aqui, ó, usando a minha boca. Aleluia, glória a Deus. Fazendo concordância com a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez, porque é pequeno o versículo e eu falei, e às vezes meus irmãos a gente vai falando, explicando, e às vezes não entende muito o que o versículo está falando. Me perdoe, mas eu sei que tem muita gente que entende, mas é necessário eu repetir. Sem parar. Não vós prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com o injusto, com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, viveste como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai vós, diz o Senhor. Aleluia! E não toqueis nada imundo, e eu vós recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Amém, amém e amém. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Ele está falando aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos se converter, vamos rever os nossos conceitos, se nós estamos fazendo certo ou errado, se o que nós estamos fazendo está agradando o coração de Deus. Às vezes nós pensamos que estamos, mas aqui vem o versículo para os meus irmãos meditar, neste dia chamado hoje, nesta noite. Medite nele de dia e de noite. O Senhor não faz concordância com Baal, o Senhor não faz concordância com treva, o Senhor não aceita nada imundo, o Senhor quer que nós ande com Ele, e Ele nos receberá como filho e como filhos. O Todo-Poderoso diz isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que comunhão tem Deus com Belial? Que comunhão tem Deus com as coisas erradas? Que comunhão tem Deus com as coisas imundas? Que comunhão tem Deus com as trevas? Que comunhão tem Deus com a mentira? Que comunhão tem Deus com o engano? Eita glória, aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Que comunhão tem Deus com o pecado? Nenhum, meus irmãos. Nós temos que ter comunhão com Deus e Deus conosco. Deus só tem comunhão com aqueles que têm comunhão com Ele. Glória a Deus, aleluia. Deus não tem comunhão com trevas, com coisa mundana, com mentira, com engano, com avareza. Deus não tem comunhão com isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Que comunhão que Deus tem com ídolos? Nenhum, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Meus irmãos é forte. As nossas bênçãos estão travadas por essas coisas de falta de entendimento e de obediência. Estão travadas. Aí nós abrimos a boca e falamos: por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as coisas não fluíram? Por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor não me ouviu? Por que eu ainda estou nessa? O versículo aqui vem para os meus irmãos meditar. O Senhor está trazendo vivo. É viva. A palavra é viva. É a palavra de Deus. É o versículo que o Senhor está trazendo no coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que sociedade o Senhor tem com o pecado? Nenhum. O Senhor tem sociedade com aqueles que estão meditando nele de dia e de noite. Aqueles que estão em comunhão com Ele. Ele está trazendo, meus irmãos, o canal aqui, a palavra, a oração, o louvor, porque Ele quer trabalhar na vida das famílias. Deus ama a família, Deus ama o seu povo. É nós que se afastamos de Jesus, é nós que se afastamos do grande Rei, do grande Eu Sou, do Espírito Santo de Deus. Qualquer coisinha que nós faz desagradável, o Espírito Santo se afasta, porque Ele não tem concordância com isso. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí andar meditando de dia e de noite. Deus está falando conosco, meus irmãos. Deus fala. Deus está falando. Creia e acredite somente.
Tenha fé, não seja que nem Tomé. Você só quer acreditar no dia que o Senhor vier e a porta se fechar para aquele que não crê, não acredita e sai aqui e entra aqui? Aí faz que nem as 10 virgens. 10 entra e 5 fica. Porque não se preparou. É aqui que o Senhor está falando, olha. Nós temos que se preparar. Deus não faz concordância com nada disso que está escrito aqui. Se tem alguém que está ainda vivendo aqui, saia fora. Porque Deus não opera, não. Eu posso orar pela sua vida. Eu posso orar, eu posso me derramar. Eu posso jejuar 21 dias. Eu posso jejuar 40 dias. Você tem que sair disso. Você tem que querer e vir para Jesus assim. Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Eu entendi. E eu não vou fazer mais isso. Porque eu quero a vitória, eu quero a bênção. Eu quero a misericórdia. Eu quero o socorro de Deus. Eu quero a piedade. Tenha piedade e misericórdia de mim. Eu estou aqui humildemente de todo o meu coração. É assim que Deus gosta. Faz-me pessoas melhores, pessoas boas. Transforma-me como o Senhor quer, como o Senhor deseja, como eu tenho que ser na sua presença. Transforma-me. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Oh, glorioso, poderoso, santo é o Senhor Deus. Ele vai para o cantinho de oração dele, eu vou para o meu cantinho de oração. Vamos ficar em obediência com o Senhor. Eu apresento a vida deles, todos desses que estão no canal aí. Todos eu apresento a vida deles. Senhor, do pequeno ao grande. Senhor Deus, levanta, segura na mão, fortalece, dá bom ânimo, capacita, dá inteligência e sabedoria do Espírito Santo. Aqueles que já sabem, glória a Deus, vai estar junto com nós na mesma fé, na mesma concordância. Mas aqueles que estão precisando aprender ainda, que o Senhor venha com luz, tirando toda treva, toda escuridão, tirando a venda dos olhos, tampão dos ouvidos. E entrando no Espírito Santo da verdade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que me pediram oração, eu também coloco nas suas mãos. Aqueles que eu falei que orar e agora eu coloco nas suas mãos. Aqueles que estão doentes pedindo oração, meu Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores. Vai de encontro com cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão com projeto na justiça aí, com papelada na justiça, Senhor, destrava, Senhor. O Senhor é o juiz dos juízes, os advogados dos advogados. Tira a papelada da gaveta, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão orando pelos familiares, de perto e de longe, visita, vai de encontro, Senhor. O Senhor é o Deus de perto, um Deus de longe. Eu apresento as pessoas das casas de recuperação, as casas de repouso, os asilos, as cadeias. Eu apresento, meu Senhor, o Brasil. Acampa os seus anjos nos 4 cantos do Brasil. Eu apresento também, Senhor Jesus, os países de guerra aí, Senhor Jesus. Leva a paz, acampa os seus anjos, meu Deus. Os inocentes, as crianças, os jovens, adolescentes, proteja, meu Pai, em nome de Jesus. As criancinhas do universo, dos países do mundo, não sabem se defender, Senhor. Acampa os seus anjos em cada lugar que tem uma criancinha judiada, maltratada, que não pode se defender, meu Pai. Seja luz, acampa os seus anjos, meu Pai. Dê proteção em nome de Jesus. Eu entrego agora o canal Adorador de Jesus, Deus é Fiel, na palma das suas mãos, e todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância. Que o Senhor venha visitar, levantar como testemunho, meu Pai, nesse canal, para saber que o Senhor é um Deus vivo na minha e na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha um dia vitorioso e uma noite abençoada. Amém.